Amados irmãos e irmãs, queridos internautas, queridos seminaristas, Lucas, Welson e Renato, que hoje receberão o ministério do leitorato em preparação para as Sagradas Ordens. Eu recebi esse ministério no dia 27 de dezembro de 1983. O senhor já era nascido, Padre Joaquim? 83? Já. 13 anos. Padre Rosenberg não era nascido. Padre Antônio, o senhor era nascido já em 83? Então o senhor não era nascido ainda. Então já faz bastante tempo. E eu recebi esse ministério na minha comunidade rural de Jeriaçu, Matão, Capela Nossa Senhora Perpétuo Socorro, onde também cresceu o Padre Paulo Batista, que estava aqui ontem. E foi um dia bonito, a missa às 14h, esse calorão de dezembro, o bispo muito animado porque a diocese não tinha padres. Eram apenas 4 padres diocesanos e mais uma meia dúzia de padres religiosos. Muitas paróquias sem padres. Então a diocese tinha pressa para ordenar. Eu me parece que fui o quarto, quinto padre da diocese a ser ordenado ali. E me lembro muito bem deste ministério do leitor. E no nosso seminário, São José do Rio de Janeiro, era muito valorizado os ministérios. Todos os dias, os leitores, os acólitos e também os diáconos exerciam o ministério nas missas cotidianas do seminário. O ministério do leitor é exatamente um serviço que a igreja concede sobremaneira àqueles que vão alcançar depois o diaconato, dando a autorização oficial para que estes filhos possam proclamar em nome da igreja a Sagrada Escritura. Aqui me recordo o Papa Damaso I, que no ano 384 carinhosamente apresentou o cânon bíblico. Depois de muitos estudos encomendados a São Jerônimo, grande eremita, monge, que dedicou sua vida a traduzir a Sagrada Escritura, tanto do hebraico como do grego, para a língua latina. Daí resulta a Sagrada Escritura chamada Vulgata, que é a tradução de São Jerônimo, que é usada por toda a nossa igreja. No ano 384, o Papa Damaso I apresentou a Sagrada Escritura, praticamente como nós a temos agora, que depois foi ratificado no Concílio de Trento, por São Pio V, no século XVI, dizendo: não existe mais livros canônicos bíblicos a não ser estes, os 72 livros que nós temos na Sagrada Escritura. São Jerônimo diz que negar as Escrituras é negar a Cristo. E a Sagrada Escritura, ela é como uma chuva mansa e benfazeja do céu que desce aos nossos corações. A Sagrada Escritura, ela alivia a nossa alma. Quando a gente recita os salmos, quando nós meditamos sobre os evangelhos, a história antiga e etc. A Bíblia, ela é a boca de Deus falando para nós. A Sagrada Escritura, ela nos ajuda a orar. Quando Jesus começa seu ministério naquela sinagoga pequenina de Nazaré, hoje tem outra sinagoga lá, maior, mas bem antiga, quase 1000 anos. A sinagoga de Jesus era pouco maior do que talvez esse presbitério aqui, um lugar bem pequeno, onde os homens judeus rezar para ler a Torá, a lei, a Bíblia. E é exatamente ali, como nós ouvimos no Evangelho,
que nosso Senhor é convidado a ler a Sagrada Escritura, a fazer uma leitura. E ele então pega o rolo bíblico do profeta Isaías e vai desenrolando para cá, como era o rolo bíblico, era com dois eixos, para lá e para cá, até que parou nesta passagem de Isaías 61, quando o Deus fala para o profeta aquilo que Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vim para isso. E Jesus declina as específicas realidades da sua missão. E termina dizendo: eu vim para anunciar o ano da graça do Senhor. O ano da graça é o ano da misericórdia, o ano do perdão, o ano jubilar. A Sagrada Escritura, ela nos enche desta suavidade porque ela nos convoca. A Bíblia, na verdade, ela é uma convocação do povo de Deus para o louvor, para a adoração, para a glorificação de Deus. A Sagrada Escritura, ela cumpre no nosso coração o mandato da justiça de Deus. A Sagrada Escritura, ela é doce ao paladar. Como dizia o profeta Jeremias, que ela é como um favo de mel. A Sagrada Escritura, ela adoça a nossa vida. A Sagrada Escritura, ela nos enche desta compreensão bonita do que Deus quer de nós. Como é bonito este ministério na vida do seminarista. Apesar de ser tão simples, mas é carregado de um significado. O seminarista, quando recebe o leitorado, ele passa a ser um cristão com esta incumbência de proclamar a palavra. Uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é você proclamar a palavra. Na liturgia nós não lemos a Bíblia, nós proclamamos a Bíblia. Daí que o ministério dos leitores na paróquia, aqueles ou proclamadores da palavra, ele precisa ser bem preparado, porque a gente sentado no banco com os olhos fechados, ouvindo a pessoa que proclama a Sagrada Escritura, aquilo deve descer ao nosso coração, deve fazer vida dentro de nós. Eu aconselho vocês, seminaristas, a lerem a Sagrada Escritura. Dom Henrique sempre dizia que o seminarista, antes de ordenar, precisa ter lido toda a Sagrada Escritura. Mesmo que a gente não entenda tudo, mas leia com espírito de fé. A leitura da Bíblia deve ser orante. Nós devemos ler a Sagrada Escritura orando, contemplando. Às vezes você lê uma vez, segunda vez, a terceira vez, na quarta vez você louva. Você agradece a Deus, porque a palavra faz morada. Ela desce ao nosso coração. Ela é como um humus fértil que dá vida ao nosso ser de batizados. Eu desejo a vocês três esta bonita missão de serem, de hora em diante, proclamadores oficiais da palavra de Deus na liturgia. Sejam realmente homens que amam a Bíblia, que tenham na Sagrada Escritura as respostas mais profundas para o discernimento vocacional, para o crescimento vocacional. Esse ministério ele também é pedagógico na vida do seminarista, para lhe dar esse desejo grande de ser um servidor da palavra, um anunciador do Evangelho, da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura vai nos formando, ela vai nos adestrando para as coisas de Deus, para o serviço da justiça e, sobretudo, para que nós façamos a vontade de Deus. A santidade, diz Santo Afonso, é o amor a Deus. E o amor a Deus é o cumprimento da sua vontade, fazer a vontade de Deus. O seminarista é chamado a fazer a vontade de Deus, nesse processo tão lindo de preparação para o sacerdócio. Viva cada dia do seminário como se fosse o último, porque o seminário passa muito rápido, voa.
é muito depressa, a vida passa. Hoje vocês são jovens, são tão meninos ainda, mas já próximo do sacerdócio. Daqui 4 anos, Deus abençoando, vocês já vão receber o sacramento da ordem no ministério presbiteral, para serem pastores do povo de Deus. Por isso é necessário encher-se das coisas boas. O bom seminarista não perde tempo com bobagens, com leituras fúteis, mas gasta sua vida compreendendo, enchendo a sua compreensão das luzes que Deus joga no nosso entendimento através da boa doutrina, da sã teologia, sobremaneira de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, porque há muita besteira teológica no mundo. E eu recomendo a vocês, seminaristas, para que saibam separar o joio do trigo. Não vá perder tempo com leituras de bobagens teológicas, de teólogos suspeitos, que são mestres da suspeita, que não ensina a verdadeira doutrina. Nós vivemos esse tempo medonho, um tempo de tantas bobagens, de tantas heresias, de tantas complicações na igreja, de tanta gente falando em nome de si mesmo e não em nome da igreja, mesmo sendo ministros, sendo homens preparados para o sacerdócio. Leiam a tradição da igreja. Leiam a exegese de Santo Agostinho, porque muitos exegetas desses últimos 70 anos, as obras deles deveriam ter um mesmo rumo, o lixo, porque não serve para nada, só serve para colocar confusão na cabeça das pessoas, porque não leem, não estudam a Sagrada Escritura a partir de dentro. O método de Santo Agostinho. De dentro da Sagrada Escritura você vai absolvendo aquilo que Deus quer dizer. A exegese moderna, contaminada pelo protestantismo alemão, uma exegese falsa, desde Robert Fuller, que vem desenvolvendo essa exegese perigosa, que eu me reservo a citar os nomes de certos exegetas que são verdadeiros hereges, que não consideram a Sagrada Escritura como ela deve ser considerada, porque vem de fora, pega a filosofia, uma filosofia sem rumo, uma filosofia falsa, uma antropologia vesga, auxiliada por uma psicologia manca, e por aí vai. E quer entender a Bíblia com esses caracteres metodológicos que são nocivos à compreensão da Sagrada Escritura. Tenham amor à patrística, porque os grandes padres da igreja, nos seus 600 anos no início da igreja, eles sabem fazer a exegese da Bíblia, eles sabem estudar a Sagrada Escritura. Não é eles que vão dizer o que é a Bíblia, mas eles buscam na própria Sagrada Escritura o que a Bíblia quer dizer de si mesmo. E aí sim nós temos um estudo perfeito. A Sagrada Escritura é uma fonte de bênção, uma regra de vida para a nossa fé, ao lado da sagrada tradição desses 600 primeiros anos da igreja, do magistério ordinário da igreja, dos papas e bispos santos que souberam ler a Sagrada Escritura e a tradição, aplicando esses ensinamentos sem vesgos de dúvidas, sem nenhuma inclinação para as realidades relativistas, medonhas e discrepantes com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo e a sua palavra é a verdade. É a palavra que deve de hora em diante ser mestra da vida de vocês
nesta caminhada para o sacerdócio. Que a Virgem Maria, que acolheu a sagrada palavra de Deus no seu coração, interceda por vocês três nesse tempo tão bonito de preparação para o sacerdócio. Deus seja louvado, que o Espírito Santo habite os seus corações eternamente, como habitou o coração da Santíssima Virgem. Amém.